Por que eu me tornei um espírita? Esse é o nosso vídeo de hoje, vamos lá? E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje eu vou falar um assunto pessoal, é o motivo pelo qual eu me tornei espírita. Eu acho que a gente vive num país que é laico, a gente vive num país onde a gente pode escolher a religião, ou se não, se a gente não quiser ter nenhuma religião, a gente também tem essa autonomia. Eu fico muito feliz por morar no Brasil, que é o coração do mundo, segundo o Espiritismo. E por que então eu resolvi me tornar um espírita? Eu acho que essa é uma questão bem interessante, porque quando a gente resolve seguir uma religião, qualquer religião que seja, pode ser inclusive aquela pessoa que não quer ter religião, eu acho que a pessoa ela tem que, acima de tudo, ela tem que pesquisar, ela tem que ir atrás de informações e simplesmente não ir pela cabeça das pessoas. Ou a gente pode até ir pela cabeça das pessoas, mas a gente ouvir pessoas que tenham mais conhecimento e sabedoria para conversar com a gente sobre religião. E por que eu me tornei um espírita? Um espírita segundo a doutrina de Allan Kardec, os dogmas que sempre Kardec fez e também a linha de Chico Xavier. O espiritismo, para mim, ele envolve a questão principal, que é a reencarnação. Eu acho que a reencarnação é um dos pontos chaves, uma das bandeiras do espiritismo, que faz a gente compreender muitas coisas da nossa capacidade humana. A reencarnação, ela envolve muita questão da evolução. E é por isso que também eu acredito muito no espiritismo, porque a reencarnação é algo que a gente pode consertar ao longo das vidas que a gente teve, que a gente vem tendo. Talvez isso explica muita coisa que a gente vê aí afora, pessoas com boa índole, com má índole, pessoas que vêm com problemas físicos, com problemas mentais, pessoas que desenvolvem alguma doença do nada e a gente nem a medicina sabe explicar. Isso, para mim, ela envolve muita questão de vidas passadas, às vezes questões kármicas que a gente vem nessa vida para resolver. É isso que eu gosto. E também uma coisa do espiritismo que eu gosto muito é a questão do livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio para fazer, para pensar o que a gente quer. É claro que essa questão do livre-arbítrio ela tem que ser usada com bom senso, porque o livre-arbítrio a gente tem e ao mesmo tempo a gente não tem, porque o livre-arbítrio ele existe mais em espíritos que são altamente evoluídos. A gente diz muitas vezes anjos, que são aqueles espíritos que já atingiram a centelha divina. Esses têm o livre-arbítrio para eles fazerem o que quiser, porque eles sabem o que estão fazendo. Na maioria das vezes a gente não tem esse livre-arbítrio. Mas o que eu acho interessante, como eu falei, vamos voltar para a questão da reencarnação. A reencarnação ela existe muito em religiões mais orientais, como o hinduísmo, por exemplo, o jainismo, o budismo, o espiritismo, e também as religiões africanas, que tem a Umbanda, o Candomblé, eles também acreditam muito em reencarnação. Mas por que eu volto nessa ideia da ideia reencarnacionista? A reencarnação ela começou a ser muito mais falada aqui no espiritismo, que surgiu com Kardec na França, e ela chegou aqui no Brasil. E o Brasil é interessante, é o país que tem mais espíritas no mundo. Pra gente ver, ele nasceu ali na França, mas é aqui no Brasil que mais existem os espíritas. E também eu gosto do espiritismo, porque o espiritismo é uma das religiões, nada contra as religiões que fazem isso, só para deixar bem claro, é uma das religiões que não tenta converter ninguém. Eu acho que existe um momento certo para tudo. Se a gente acha que é o momento de acreditar ou não, de ir atrás de alguma religião, não é alguém que fica insistindo, fica no nosso pé pedindo, você tem que ir, porque eu acho que nesse momento a gente até pega birra, não sei se é essa palavra, de alguma religião que de repente poderia nos fortalecer, nos ajudar. E isso que é legal do espiritismo também, porque o espiritismo fala assim, olha, a gente está de porta aberta. Você quer conhecer, pode vir. Você quer entender, vem entender. Por exemplo, esse canal que eu abri, eu não fico pedindo para ninguém entrar no canal. Entra no meu canal, eu só falo. Se alguém pergunta, eu falo, tem um canal que eu falo de espiritismo. Se você tiver curiosidade, esse é o endereço do meu canal. Lá eu falo de muitos assuntos e assim segue. Eu gosto disso. Essa questão então do livre-arbítrio, da questão de o espiritismo ele não fica chamando as pessoas para vir ver,
a questão da reencarnação, da evolução humana. Olha, quando a gente fala de reencarnação e evolução, a gente vê as doutrinas de Kardec, a gente vê as doutrinas de Chico Xavier, dizendo desde aquela ideia de planeta anão, planeta primitivo, de provas e expiações e regeneração feliz. Tudo isso eu acho que tem muita lógica, porque se nós somos espíritos imortais, a partir do momento que Deus nos cria, a gente não sabe como a gente é criado, mas a partir do momento que Deus nos cria, a gente ganha a eternidade, de acordo com a doutrina espírita, a gente tem a imortalidade, a eternidade para a gente evoluir. Ainda que essa evolução ela leve milhares, milhões de anos, mas a gente tem eternidade para isso. É isso que eu gosto do espiritismo. E também outra coisa, por que eu me tornei um espírita? O espiritismo ele acredita muito em vida em outros planetas. Eu sempre fui muito ligado com essa ideia de vida em outros planetas. Não precisa ser nenhuma vida carnal, pode ser uma vida de energia espiritual. Mas é certo que o espiritismo ele acredita muito em vidas em outros planetas. Inclusive, existe a teoria de que a maioria de nós aqui da Terra, a gente não é da Terra. A gente é de outro planeta ou outros planetas. Por exemplo, a gente fala de Capela, que fica na constelação do Cocheiro. Existe a ideia de que nós somos capelinos, que eu também acho uma ideia muito interessante. Muitos de nós foi expulso de Capela porque a gente não conseguiu evoluir. Mas não é porque a gente conseguiu evoluir que a gente está sendo penalizado. Não, a gente veio com um planeta mais primitivo, que é o planeta Terra, para a gente tentar tudo de novo. E aí vai indo. Então a gente nunca é desamparado em nenhum momento. Isso eu acho fantástico no espiritismo. Outra coisa também que é uma ideia também que eu refuto, mas eu respeito. Eu não acho que quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, a gente vai ficar aguardando um juízo para saber o que Deus vai fazer. Porque se Deus nos cria, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Se existe uma força maior, Ele sabe tudo o que vai acontecer com a gente. Ele não vai nos criar para dizer que você vai para o inferno porque você fez isso, 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 aquilo. Eu teria medo de um Deus assim. Eu não teria respeito, eu teria medo. Tudo bem que a gente muitas vezes respeita por medo, mas eu quero respeitar Deus não pelo medo, mas por ser Deus. E isso também eu gosto no Espiritismo, porque no Espiritismo a ideia de que não é Deus que nos pune, é a nossa consciência. É a nossa consciência que nos pune. E muitas vezes nos leva para umbral, por exemplo, quando a gente desencarna, nos leva para outros lugares mais densos, porque a nossa consciência faz isso com a gente. E não Deus, não foi Deus quem fez isso, Deus fez isso comigo. Não é. Então isso também eu gosto muito no Espiritismo. Tudo que a gente faz é a nossa consciência. Não vai vir uma pessoa que vai ficar julgando a gente. Porque se Deus nos criou, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Tudo. E se Deus não é capaz de perdoar, porque muitas vezes Deus ele vai falar assim, com a ideia de outras religiões, você vai queimar no fogo do inferno. Se Deus não é capaz de perdoar, o que nós seres humanos então somos capazes de fazer? Coisas muito piores. E não é esse espelho que eu quero. Muitas religiões, inclusive, falam muito mais a palavra diabo, demônio, do que a palavra Deus. Então, eu volto a falar, o Espiritismo para mim, ele tem essa ideia, o Espiritismo para você que não conhece muito bem, o Espiritismo ele segue a linha cristã de Jesus Cristo. Para o espírita kardecista, Jesus Cristo é o governador do nosso planeta Terra. Então a gente acredita muito na ideia de Cristo mesmo. E muitas passagens da Bíblia a gente acredita, só que muitas vezes o espírita ele interpreta de outra forma algumas passagens da Bíblia. Um exemplo assim que eu posso citar aqui que é Adão e Eva. Se a gente for seguir o rito que está ali literal, é complicado a gente começar a entender que Eva foi criada da costela do Adão, que ela comeu uma maçã envenenada e que aí eles fizeram os pecados e não tinha mais ninguém, de repente surgiu um monte de gente. Isso é tudo parábola. E na ideia do Espiritismo, por exemplo, Adão e Eva, não é que eles foram os primeiros a vir na Terra. Adão e Eva, eles eram de Capela, eles foram expulsos do paraíso. O que era o paraíso? Capela, porque Capela já era um planeta
mais evoluído do que a gente. Aí você vem para um planeta mais primitivo, é como se fosse uma pena. A gente está sendo penalizado. Por isso que fala de raças adâmicas, que são raças que vêm de Adão e Eva, que quem vem lá de Capela? Aí eles falam, veio os arianos, por exemplo, são as 4 raças que a gente vê nos livros. Então, muitas coisas o Espiritismo ele acredita que estão ali na Bíblia mesmo, no Novo Testamento. E muitas coisas que estão ali são interpretadas de outro modo. Não é que existe um livro correto. O correto, na verdade, é a gente interpretar da melhor forma. O tempo passa, as pessoas evoluem. O que era a mente de um ser humano há 2000 anos? O que é a mente do ser humano hoje? E a interpretação também vai mudando em relação aos livros sagrados. Não só de Bíblia, estou dizendo, estou falando de modo geral. Assim como você pega os livros de Kardec, são livros que foram escritos na época de 1800, naquela época era um jeito, hoje a gente olha de outro jeito algumas coisas que estão lá, porque nós estamos evoluindo como seres humanos. Olha que interessante, evolução espiritual. A evolução espiritual ela faz parte do espiritismo. Isso também é uma coisa que eu acho muito bom, porque eu sei que eu sempre terei minhas chances, por mais que eu erre. Eu, lógico, eu não vou tratar isso como algo conivente, não serei conivente sabendo, já que eu tenho minhas chances, eu vou continuar errando. Não, mas por mais que eu erre, eu sei que eu terei chance de consertar, chance de evoluir, chance de repente, eu planejar a minha reencarnação outra vez, e consertar algumas coisas que ficaram aí na minha vida. E se eu não conseguir, vou para onde tenho que ir quando eu desencarnar, e eu tenho certeza que terei outra oportunidade, e assim vai indo. O Espiritismo, eu acho que a bandeira dele, que é a bandeira principal, que é a caridade, tudo isso envolve, como eu falei, a evolução humana e a reencarnação. E claro, o Espiritismo acredita piamente que existe um Criador, que é Deus, que a gente pega lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A gente não consegue definir o que seja Deus, mas essa definição, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, acho que dá para mais ou menos a gente ter ideia do que seja a questão de Deus quando a gente envolve o Espiritismo. E o Espiritismo é isso, gente. Eu não fiz esse vídeo para tentar te convencer. Como eu falei, a gente faz um canal, fala de Espiritismo, mas a ideia não é tentar convencer as pessoas, mas é por que eu me tornei um espírita. Estou falando aqui abertamente, pessoalmente, por que eu me tornei um espírita, e eu falei muito por cima, muito superficialmente. Eu poderia fazer um vídeo aqui de 1 hora, dizer um monte de coisa sobre o espiritismo, por que eu aceito essa ideia de ser um espírita. Tudo bem? Se você ficou até aqui, eu peço novamente para você, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, comenta aqui alguma coisa que você queira. Se você não gostou de alguma coisa que eu falei, pode comentar, a gente conversa. A gente está aberto a tudo. E muito obrigado, até o próximo vídeo.